Olá pessoal, bem-vindo a mais um Falco Responde. E esse quadro, para quem não conhece, é um quadro onde eu respondo perguntas, né, as dúvidas que o pessoal tem, né, o pessoal da nossa comunidade tem, que eles me enviam lá pelo Stories do Instagram na quarta-feira ou por uma postagem no YouTube, no nosso canal do YouTube, uma postagem escrita colocando lá nos comentários também na quarta-feira. Se você quiser a sua dúvida respondida através desse quadro, você pode enviar através dessas duas maneiras. Aqui embaixo você vai encontrar o nosso Instagram, o nosso canal do YouTube também. Se você está vendo isso aqui no YouTube, você já conhece. Se inscreva para não perder tudo isso e segue a gente lá no Instagram também para ajudar. E se você gosta do nosso conteúdo, dê um gostei para ajudar a gente aqui no canal, ok? Então, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Ajudar no tratamento de um paciente ansioso e impulsivo pré-adolescente. Bom, você quer ajuda no tratamento de um paciente ansioso e impulsivo. Bom, primeiro de tudo, né, na terapia cognitivo-comportamental, é um tratamento, apesar de parecer uma coisa meio... É fácil você generalizar, é só fazer isso, só fazer aquilo. A gente sempre tem que entender que é um tratamento bem focado no indivíduo, né? Então, tudo vai depender dos pensamentos desse paciente, né, desse adolescente, e dos comportamentos que ele tem, né, para você trabalhar em cima dele. Então, não dá para eu falar de uma maneira geral, eu posso falar algumas coisas de uma maneira geral. Então, para ajudar no tratamento de um paciente, por exemplo, ansioso. Ansioso com o quê? Primeiro de tudo, né? É ansioso geral, com tudo, né? Com prova, com a questão social também, quando pensa em coisas futuras que ele tem que fazer, então seria uma ansiedade generalizada. É ansioso social, né? Ele é só na parte social, na hora de conversar com as pessoas, às vezes até de falar no telefone, de mandar mensagem, coisas assim. É mais relacionado com o toque. Qual é essa ansiedade? Primeiro de tudo é isso. Depois que você faz isso, você tem que entender então quais os pensamentos do sujeito, né, desse adolescente, que causa essa ansiedade, né? O que ele teme. Porque basicamente a ansiedade, quando a gente vê na terapia cognitiva, ela é gerada tem uma certa fórmula, digamos assim. Porque todas as situações da nossa vida, tudo que a gente vai enfrentar, que a gente tem que fazer, tem uma certa, digamos, uma certa dificuldade, né? Um certo desafio, digamos assim. E a pessoa, quando ela é ansiosa, o que ela faz? Ela aumenta esse desafio, né? Então ela aumenta esse desafio, ela considera muito mais difícil de ser feito do que realmente é. E o perigo também desse desafio muito maior, tipo as consequências daquele desafio, caso não dê certo, coisa muito maior. Ao mesmo tempo que ela pega a sua própria capacidade e ela diminui. Então ela se considera bem menos capaz de lidar com aquela situação, com aquele evento que ela vai enfrentar. E essas duas coisas juntas acabam causando uma ansiedade exagerada e aí todos os problemas que ela tem. E aí ela acaba tendo um comportamento de segurança, que é o que a gente fala, né? Que ajuda ela a, digamos, controlar essa ansiedade, ela se sente melhor. Então, por exemplo, ela evita a questão social, ela evita fazer as coisas e tal, para se sentir melhor. Ou, às vezes, tem um comportamento impulsivo, né? Porque não aguenta aquela emoção de ansiedade, né? Ou uma compulsão e por aí vai. Então, primeiro de tudo é isso. Aí você tem que identificar, então, o que você tem que fazer. Ver esse exagero que ele faz daquela situação, né? Se ele considera muito ruim, seja a situação, seja muito ruim também a emoção de ansiedade, né? Ele considera aquilo terrível, sendo que é uma emoção ruim, claro, mas faz parte da nossa vida, a gente tem que aprender a aceitar ela, né? Então, a gente tem que trazer isso para a normalidade, fugir um pouco do exagero daquela situação e da sensação de ansiedade, ao mesmo tempo que a gente tem que buscar a realidade da sua real capacidade de lidar com as coisas, porque ele achar que ele não consegue lidar, que ele é incapaz de lidar, isso causa grande ansiedade também. Então, a gente tem que mostrar para ele que ele é capaz, ou se ele não for capaz, trabalhar em cima disso. Ensinar, por exemplo, uma respiração, ensinar um relaxamento, uma meditação, ou ensinar, às vezes aceitando também a ansiedade, mostra que ele consegue às vezes aprender a ser um pouco mais capaz com isso também. Então basicamente é isso, a gente vai ter que basicamente ensinar o sujeito, né, o cliente, com os questionamentos socráticos e fazendo os exercícios e tal, e com as exposições, mostrar que o perigo que ele teme, a situação que ele teme, é muito mais tranquilo do que realmente ele acha que é, do que realmente ele imagina, né, bem mais tranquilo. Ao mesmo tempo que ele é mais capaz, ou ele pode ser mais capaz do que ele imagina também que ele é e que ele não vai conseguir fazer e coisas e por aí vai. Então, para trabalhar com pacientes ansiosos, isso é um esqueleto geral, assim, que talvez isso pode
te ajudar. Aí vai especificamente com o seu paciente, quais pensamentos específicos você vai questionar, qual comportamento específico você vai evitar. Por exemplo, se ele é impulsivo por conta da ansiedade, a ideia seria fazer experimentos onde você comece, por exemplo, dentro do consultório mesmo, de aumentar a ansiedade dele, fazendo às vezes ele pensar numa situação ansiosa, pensar até aumentar a ansiedade dele, você avalia aí de um número de 0 a 10 e tal, e fazer ele, digamos, aprender a ficar com essa ansiedade, deixar essa ansiedade ir embora, por exemplo, sem ele ter o comportamento impulsivo ou compulsivo, né, se for um toque, né, por exemplo. Então, essa maneira é um jeito de você aprender, de ajudar ele a controlar um pouco essa impulsividade também, se for relacionado à ansiedade. Se for impulsividade com outra emoção, porque a impulsividade normalmente está bem relacionado com emoção, né? Ou com pensamento de, não, eu tenho que fazer isso e tal. Então a gente pode trabalhar isso no consultório, na sessão mesmo, de você trazer uma emoção forte, onde ele teria uma ideia de ser impulsivo, e aí você mostra para ele que não precisa fazer isso, aí ele vai aprendendo. E também depois em casa, né, você vê situações onde ele normalmente é impulsivo, expõe ele àquelas situações e ensina ele a controlar de outra maneira, tentar uma respiração, sair do lugar, né, uma meditação, como eu já disse, ou simplesmente deixar passar aceitando aquilo. Espero ter te ajudado. Se qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, manda lá por direct, lá no Instagram, que no Terapia Cognitiva Online, que eu tento responder para você por áudio, se você tiver mais alguma dúvida. Próxima pergunta. Pode falar sobre as diferenças entre psicanálise e abordagem sistêmica? Olha, eu não tenho muitos, assim, detalhes, né, sobre a diferença desses dois, principalmente porque eu sou terapeuta cognitivo. Mas eu na graduação, o estágio que eu fiz foi em psicanálise, no caso psicanálise de Lacan, e eu estudei um livro lá, quando eu comecei a atender o atendimento, eu estudei um livro para entender mais a questão de familiar e tal, da abordagem sistêmica. Então, assim, basicamente, a diferença principal das duas é que a psicanálise, como a maioria das terapias, principalmente as terapias mais antigas, assim, a terapia cognitiva também, claro, foca no indivíduo, né? Então a gente vai resolver o problema do indivíduo. Ele é influenciado, claro, né, por coisas externas, mas a gente foca nele, né? O foco da terapia é no indivíduo. E a sistêmica, ela foca em sistemas, né? E esses sistemas são basicamente os relacionamentos. Então a interação que o sujeito tem, né? Seja na relação ali a dois, né, com a mulher ou com o marido, no namorado, né, por aí vai, ou na família ou com os amigos. Então ele é basicamente tem também terapia sistêmica focada no indivíduo, mas a principal, digamos assim, ela é uma forma de terapia familiar na realidade. Então o jeito de trabalho normalmente envolve a família. Então você vai chamar o pai para vir conversar também, vai tentar resolver esses relacionamentos, vai chamar a namorada, né, e por aí vai, para tentar trabalhar com isso. Então ele não segue as formas mais antigas de terapia, é focado mais num sistema, não foca no indivíduo. Ele foca na interação, na relação dos indivíduos entre vários grupos. Aqui que eu escrevi, que eu fiz uma pesquisa só para lembrar um pouquinho, né? E considera as relações sistêmicas entre os grupos na hora de diagnosticar os problemas e os transtornos. Então, ele não usa tanto a questão individual mesmo. Você está tendo esses sintomas e tal, então esse é o seu diagnóstico. Ele vê o funcionamento ali daquela família, daquele sistema, né? A dinâmica daquilo ali, na formação do transtorno do sujeito, do paciente, né? E aí acaba ali, e para trabalhar ele trabalha em cima das dinâmicas e dos padrões, né, de comportamento que o sujeito tem, que o indivíduo tem dentro ali da interação que ele tem com os grupos. Então, os comportamentos que ele tem ali dentro do grupo são padrões, a dinâmica que ele tem familiar, digamos assim, porque às vezes tem um tipo de família que meio que reclama do tipo do seu paciente, né, do jeito dele, do comportamento dele, mas depois você começa a perceber que ele ser dessa maneira é o que mantém a família junto, porque todo mundo meio que reclama dele junto, sabe? Tem umas famílias um pouco disfuncionais nesse sentido, e a abordagem sistêmica ajuda a ver isso e tentar quebrar esses padrões, melhorar essa dinâmica, essas interações. A sistêmica, mas assim, a psicanálise é focada no inconsciente, né? No inconsciente, dos pensamentos inconscientes, do nosso histórico, do passado, coisas que a gente passou. Foca um pouco na sexualidade, não é sexo, tá? É na sexualidade, que
Freud descobre, digamos assim, que as crianças, que o infantil também tem uma questão da sexualidade, então ele foca nisso também, na sexualidade, no inconsciente, e é onde ele trabalha, que é a terapia através da fala. Ele vai focar no indivíduo, não vai focar na questão familiar como um todo. Essas são as principais diferenças, tá? E a questão dos transtornos psiquiátricos e problemas que o indivíduo tem para a psicanálise tem a ver com o passado, tem a ver com essas questões sobre da sexualidade também, tudo que ele viveu, ou ele acha que viveu também, porque as nossas memórias são distorcidas, então tudo que ele acha que viveu ou que ele viveu, foca do que está dentro do inconsciente dele, e aí que causa os transtornos dele, a repressão, né, dos seus desejos, vontades e tal. Então, o entendimento do sujeito, de como o sujeito é diferente, e o jeito de trabalhar também é diferente. Essas são as principais diferenças. Como eu não sou especialista em nenhuma das duas, eu não posso falar com certeza isso e tal, mas dei uma pesquisadinha para tentar, e do que eu sei também, para tentar te explicar um pouquinho. Espero ter te ajudado. Bom, próxima pergunta. Como ser mais tímido? Bom, tímido, né? Quando a gente pensa na timidez, a gente pode sempre... Claro que existem níveis diferentes, né? Às vezes a pessoa não é necessariamente tímida, às vezes ela é ansiosa social, que é uma coisa um pouco mais séria, digamos assim. A timidez normalmente é uma coisa que se vai naturalmente, né? Às vezes o sujeito no dia a dia dele, ele acaba ficando menos tímido e tal. Quando é um transtorno, é uma coisa que é um pouco mais difícil de ir embora naturalmente antes, sem o indivíduo tomar atitudes mais drásticas, né? Digamos assim, não, eu vou mudar, eu vou melhorar e tal. E como ser menos tímido, tudo vai depender do seu pensamento. Então, qual o pensamento que você tem? Né? Qual é o medo de enfrentar? Sua timidez, por exemplo, é de relacionamento, né? De ir conversar com o sexo, né? Que você tem interesse, digamos assim, com a pessoa, com o objeto ali, né? Sexual, né? O seu objeto de interesse. Qual que é a sua timidez? A timidez de falar na sala de aula, de dar uma opinião, coisas nesse sentido. Então, primeiro tem que observar isso. Depois, você vai trabalhar a ideia de qual o pensamento, qual a consequência negativa que você realmente imagina que vai acontecer. E o que de pior pode acontecer, catastrofiza assim bastante, sabe? O que de pior pode acontecer. Depois vê o que de melhor pode acontecer, né? E tenta chegar na realidade, qual é a coisa mais provável de acontecer. Então, se você perguntar na sala de aula, vamos supor, você vai fazer uma pergunta na sala de aula, o que de pior pode acontecer? Nossa, todo mundo ri, apontar o dedo na tua cara e falar, você é burro, você é uma anta. Todo mundo da sala ri e lembrar disso no outro dia e daqui uma semana ficar uma coisa terrível assim. A melhor coisa que pode acontecer, nossa, todo mundo aplaudir e falar, nossa, como você é inteligente, nossa, olha que legal. Tá. E o que é mais realista? Às vezes você perguntar, um ou outro ali zoar, um pouquinho às vezes, né? Dependendo do que você vai perguntar. E depois ali de alguns dias, acabou, ninguém lembra mais, ainda mais hoje em dia que as informações estão mais rápidas, vão tendo mais coisas para os outros se importar, né? E coisas nesse sentido. Esse é o mais realista. Então, trazer para a realidade o seu pensamento ajuda você a se sentir um pouco mais, digamos, disposto a fazer aquilo que você tem medo, né? E aí, tomar cuidado com os seus comportamentos de segurança, né? De evitar, né? Porque às vezes você tem comportamentos, mas eu vou deixar de ir na festa porque aí eu não vou me sentir mal se eu for na festa, porque eu não vou... Não, vá, né? Vá. Precisa ter mais coragem, digamos assim, de enfrentar, de tomar o cuidado, de não deixar esses comportamentos te impedirem de viver, basicamente, né? Para você tentar evitar se sentir mal. E enfrentando, vai receber não, vai receber coisas negativas, vai ser zoado, isso vai acontecer, mas isso acontece com todo mundo, né? Normal. E você vai criando aí uma resistência a essas situações e vai ficando mais fácil. Okay? Espero ter te ajudado. Qualquer coisa manda lá no direct que eu tento dar uma ajuda. E também busque uma ajuda terapêutica que pode te ajudar bastante. Próxima pergunta. Como faço para saber se a terapia está funcionando? Bom, se você for no caso... se você for no caso paciente, né, cliente, o jeito de você saber se a terapia está funcionando, se sua vida está indo melhor, né? Se você percebe que você, de onde você começou, né, na terapia, do seu jeito de nas relações, como você está com as pessoas, do seu bem-estar, digamos assim, diário, né, está, digamos, melhor, né? Se subir um pouquinho, pode até subir um pouquinho, mas que subiu, isso é importante.
pior, aí já é complicado. Mas também tem que avaliar um pouquinho do que é esse pior, né? Porque vamos supor, se você é uma pessoa muito passiva e você aprende na terapia a ser uma pessoa mais assertiva, né, mais firme, defender os seus direitos e por aí vai, antes de melhorar, né, no longo prazo, vai piorar. Porque as pessoas, como elas estão acostumadas a você a ser passiva, ela vai, digamos, subir em cima de você, vai abusar dos seus direitos e por aí vai, né? Então, quando você é mais assertivo, elas estranham e podem até brigar com você por conta disso, se afastar um pouquinho. Então, antes de melhorar, pode piorar. Então, um jeito de avaliar, só que aí, tudo bem, pode piorar, só que você vai estar se sentindo melhor com você mesmo, porque você vai estar defendendo seus direitos, você vai estar mais firme, né, com essas coisas. Então, essa é a avaliação. Então, um jeito de você avaliar se você for cliente, se está funcionando, é se você está hoje, atualmente, está digamos, um degrau acima, alguns degraus acima de onde você está se sentindo melhor, e se você está mais próximo também do seu objetivo, se você tem um objetivo específico ali na terapia, se você está mais próximo desse objetivo. E se você for terapeuta, no caso, você está perguntando para saber se está funcionando, não tem segredo, né? Você chega e pergunta, né? Você pode avaliar, dependendo se foram casos bem assim específicos, vamos por depressão aguda, que o paciente está muito mal, chega para você muito mal e tal. Um jeito simples de avaliar é em cada sessão fazer uma avaliação de humor, né? Então, quando de 0 a 10 aí, quanto está a sua tristeza, por exemplo. E aí você vai avaliando isso, né? Aí você pode fazer até um gráfico para mostrar se está melhor, se está pior. E por aí vai. Isso é um jeito mais, digamos, objetivo, né? Quantitativo aí de você avaliar isso. Em alguns casos específicos dá para fazer isso, como uma depressão aguda e por aí vai. Outros casos nem tanto, não dá para fazer isso. Mas outra maneira de você saber se está funcionando é perguntando, né? Pedindo um feedback pro cliente, né? Pro paciente. Como você acha que estão indo as sessões, né? Você acha que está indo bem, que está indo mal? Você acha que a gente tem que fazer alguma coisa diferente? E por aí vai, né? Tá dando certo, não tá dando certo? E aí ele vai poder te dar esse feedback, né? E aí você nota também através das expressões dele e tal, né? Se aquilo é verdade ou não, mas normalmente não tem por que mentir. Então, como saber? Essas são as duas maneiras, caso você seja cliente ou caso você seja terapeuta. Próxima pergunta. Preciso ser mais organizado. Me ajuda? Bom, para ser mais organizado, a primeira coisa que você tem que fazer mesmo é buscar uma agenda. Uma agenda é uma coisa, digamos, que todas as pessoas deveriam ter. Depois disso, depois você adquiriu uma agenda, mas eu não consigo, eu até tenho agenda, mas eu não consigo colocar em prática e tal. Depois que você comprou a agenda, você vai separar dias aí na sua vida, na sua semana, para você trabalhar em cima da agenda. Então, um dia na semana, sei lá, domingo à noite, domingo à tarde, sei lá, você vai escrever na agenda o que você tem que fazer na próxima semana, né? Na semana que está chegando. Aí você vai lá e escreve. Coloca quantidade de tarefas realistas, tá? Não adianta você exagerar muito, porque depois você vai se frustrar. E aí, para você lembrar de checar a agenda, lembrar de checar o que você tem que fazer, coloca um despertador. Você coloca um despertador tanto para lembrar de domingo para você ir lá e preencher a agenda, como para lembrar diariamente para checar a agenda. Então, todo dia de manhã, sei lá, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, coloca lá um despertador, tipo, checar a agenda. Aí você vai e checa a agenda. Tem que fazer essas coisas. Aí, conforme você vai criando esse hábito, aí os despertadores não vão ser necessários, porque você vai ter esse hábito. Então, um jeito principal, assim, a primeira coisa para você fazer, para você aprender a ser mais organizado, principalmente com o tempo, é isso. Você ter uma agenda, você ter uma lista de tarefas, você saber o que você quer fazer, o seu objetivo ali naquela semana, no mês e tal. E você vai distribuindo essas tarefas nos dias da semana, nas próximas semanas e por aí vai, para você conseguir ter as suas coisas. Isso é o que eu posso falar para você nessa questão de você ser mais organizado. Na questão de ser organizado com o ambiente, aí é uma coisa que você pode testar. Eu acho que tem várias coisas na internet, dá para ajudar com isso. Comprar, às vezes, caixas, né? Comprar caixas, colocar selos, assim, né? Digamos, adesivos, né? Com o nome das coisas, para você não se perder. E sempre lembrar, né? Sempre lembrar de colocar as coisas dentro desses lugares. Então, por exemplo, assim, sempre perde a chave. Coloca lá, sei lá, que seja um adesivo, uma fita crepe em cima da mesa, assim, no canto da mesa, se você quer deixar em cima da mesa, por exemplo. E escreve assim, né? Tipo, do lado, assim, colocar a chave aqui. Pra você toda vez chegar em casa e ir lá e colocar a chave ali. Até criar o hábito e não precisar mais. Então, o jeito de você organizar o seu espaço
também é dessa maneira, né? Você, digamos, ter coisas visuais, então nomes, né, nas coisas, nas prateleiras, nas caixas e tal, e se forçar através de chamados, por exemplo, um X, um não sei o que e tal, despertadores também, tipo, lembrar, ver se você fez tal coisa certa e tal, se você colocou o seu material, guardar o material onde ele tem que ficar, não deixar ali em cima da mesa e tal. Então vai fazendo isso até criar um hábito. Isso é um jeito de ser organizado no caso do ambiente, um jeito de ser organizado para a vida, para seus objetivos e tal. Uma agenda é a melhor coisa. Pode ser uma agenda, né, física, como pode ser uma agenda no celular, que pode te ajudar bastante também. Alguns aplicativos também de tarefas do celular pode ajudar bastante. Um que eu gosto bastante é o Todoist. Vou colocar escrito aqui na tela para você ver e talvez pode te ajudar. Ok? Próxima pergunta. Fale sobre pessoas que se apaixonam por personagens fictícios e por que parece que isso afeta mais os jovens. Bom, pessoas que se apaixonam por personagens fictícios, né? A gente vê isso muito, principalmente no Japão, né? No Japão tem muito disso. E tem gente que casa, né, com personagens fictícios, personagens de anime, desenho animado. Então, tem até isso que acontece, né? Então, o que eu percebo assim, né, porque não tem como avaliar a pessoa específica que faz isso. Mas, que nem um exemplo de ser no Japão. O Japão, querendo ou não, é uma cultura muito fria, né? É uma cultura onde as pessoas são mais frias, elas são mais sozinhas, são mais independentes. Não é à toa que lá a taxa de suicídio é muito alta, né? Eles se cobram demais na questão do emprego, se não estão trabalhando, se o desempenho deles é muito ruim, né? Eles se cobram demais, acabam se suicidando por conta disso. E é uma cultura muito sozinha. E aí eles expressam muito as emoções, digamos, exageradas, né? Porque eles não são exagerados no social normalmente, né? Através de desenho animado e por aí vai, né? E aí, ao meu ver, quando eles são muito sozinhos, eles acabam se identificando com um personagem, né? Então, o fato de você ser sozinho socialmente, de você não conseguir uma boa relação com as pessoas, isso pode fazer você ir mais, né, se direcionar mais para personagens fictícios que são, digamos, mais idealizados, né? São mais é uma fantasia, né, muito grande. Você fantasia estar com aquele personagem porque é um personagem que vai ser mais amoroso, né, com você, ou que é um personagem mais forte, mais firme e tal. Isso também te causa uma vontade, uma excitação né? E por aí vai. Então, porque é basicamente fugindo da realidade. Porque na realidade, relacionamentos e as pessoas são muito mais complexas, né, do que personagens fictícios. Os personagens fictícios é simples, né? Normalmente eles não são tão multifacetados. Eles são mais diretos, né? Eles têm simplesmente um tipo de comportamento. Ele é mais agressivo, ele é mais tímido e tal. E aquilo meio que caracteriza aquele personagem, aquela pessoa. E na vida real não é bem assim. As pessoas têm desejos diferentes, as pessoas mudam de opinião, né? Então tudo bem, é direito delas. Então é muito mais complexo. E o personagem fictício então cria essa fantasia do indivíduo, né? Do sujeito que ele poderia atingir, que ele gostaria de ser, ou de estar junto e tal. Então é normal, né? É se apaixonar. Normalmente acontece com pessoas mais tímidas, que não tem tanto relacionamento, não conseguem se relacionar com as pessoas, ou tem muita dificuldade, né, de se relacionar com os outros. Então isso acaba sendo mais fácil, né, para essas pessoas se apaixonarem por esses personagens, de desejar aquilo, sonhar com aquilo e até mesmo casar, né, como acontece lá no Japão. Então, normalmente tem a ver com a timidez, com introvertidos, pessoas que têm às vezes ansiedade social também. É mais fácil para eles se apaixonar, porque o personagem fictício, querendo ou não vai decepcionar eles, né? É isso que ele imagina, não vai decepcionar, vai proteger ele de alguma maneira, dependendo do personagem. Então é uma coisa que é mais seguro, digamos assim, não corre o risco, como é uma coisa que também nunca vai acontecer, né, inatingível, não corre o risco de você sofrer, né, de você terminar o relacionamento, não corre o risco de você sofrer uma traição, não corre o risco dessas coisas, de brigas, não corre risco de nada, porque é uma coisa que nunca vai acontecer, né, com um personagem fictício, né? Então essa é uma explicação, né, que eu poderia dar para isso.
E por que afeta os mais jovens? É porque justamente são os mais jovens que são mais introvertidos, que são mais tímidos, que normalmente as pessoas são mais introvertidas e tímidas. Ao passar do tempo, assim, a maioria, elas acabam saindo um pouco disso e se socializando mais e por aí vai. Enquanto o pessoal mais jovem, e enquanto algumas outras pessoas não, né? E o pessoal mais jovem então mais introvertido, mas não conhece tanto o funcionamento do mundo e tal, e fantasia demais, né? As coisas, fantasia relacionamentos e por aí vai. Então por isso que acontece. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que é basicamente isso, né? A questão deles serem pessoas são mais sozinhas, né? Não conseguem se relacionar tão bem no mundo real, né? E tem medo, porque assim acaba evitando os problemas de relacionamentos reais, né? Como traição, como separação, sofrer bastante e tal. Então ficar nesse mundo fictício, dessa fantasia, é muito prazeroso, não é porque é um ser perfeito, seja na questão de aparência física, seja do jeito da pessoa, como eu disse, às vezes uma pessoa mais forte, um personagem mais forte que vai proteger o indivíduo, ou um personagem mais tímido que o indivíduo vai poder se sentir melhor, né? Em coisas como se ele fosse a proteção, que ele vai cuidar daquele personagem e tal. Então, é um jeito do sujeito fantasiar para se sentir melhor, para se sentir acolhido, para se sentir, né, como uma pessoa mais forte e por aí vai. Enquanto no mundo real isso é muito mais difícil de se fazer, porque as pessoas são muito mais complexas, são muito mais complicadas. E às vezes o indivíduo nem consegue também chegar nesse ponto porque ele tem muita timidez, é muito introvertido. Espero ter respondido a sua pergunta, tá? E se eu não respondi qualquer coisa, você pode mandar lá no direct também que eu tento responder, ou você manda outra pergunta. Próxima pergunta. Só TCC pode curar casos de agorafobia e síndrome do pânico, ou é estritamente necessário o uso de medicação? Ah, tá. Primeiro eu tinha entendido que somente a TCC pode cuidar. Não, tipo, só com a TCC pode curar. Sim, só a TCC pode ajudar. Sim, várias pesquisas demonstram isso, que a terapia cognitivo-comportamental é a terapia de escolha para principalmente transtornos relacionados à ansiedade e é muito válida. Então, ela vai trabalhar muito com essas questões da ansiedade, seja do pânico, seja da agorafobia. Ela é a terapia de escolha, como eu já disse. Ela vai trabalhar com os pensamentos do sujeito, com os comportamentos do sujeito que mantém aquele problema, fazer as exposições e vai causar melhora ao longo prazo. A questão de fazer só terapia sem o uso da medicação é possível? Completamente é possível, tá? Qual o problema? O problema é se o indivíduo sofre muito, né, com o seu pânico, ou sofre muito com o seu medo, né, com a sua fobia e com a agorafobia no caso também. Por quê? Se ele sofre demais com isso, se é muito intenso, pode demorar um pouco mais ou ser muito mais difícil dele conseguir trabalhar com os seus pensamentos disfuncionais, porque ele vai estar vai estar tão intenso a sua emoção que vai ser muito difícil ele, tipo, num momento ali, falar, não, mas eu estou exagerando meu pensamento, porque está muito forte aquela emoção. Então o uso da medicação ajuda nisso, ajuda o indivíduo, digamos, estar com a emoção mais controlada, né, mais tranquila, e aí ele poder, então, estar com essa emoção mais controlada, né, mais tranquila, e aí ele conseguir fazer essa avaliação dos pensamentos, ele conseguir ter mais coragem para enfrentar. Porque se ele não controla isso com a medicação, pode ser muito mais difícil, como eu disse, porque digamos que sem a medicação, quando ele sente ansiedade 10. Né? Vamos supor, sem a medicação. Com uma ansiedade 10, é muito mais difícil o indivíduo ter uma coragem de botar o pé para fora de casa, por exemplo, na agorafobia. É muito mais difícil, porque é muito forte aquela emoção. E aí, como a gente vai trabalhar a ideia dele se sentir melhor, dele perceber que ele é capaz de fazer isso? Agora, com a medicação, ele pode estar, quando ele se sentir ansioso, ele pode sentir uma ansiedade 8. É alto também, mas não é um 10. E aí ele pode ter um pouquinho mais de coragem para pôr o pé para fora de casa. Quando o pé para fora de casa ele vê, nossa, eu consigo. Isso vai reforçar então a ideia de que ele é capaz, que ele consegue, que é possível, que não aconteceu nada com ele. E aí vai ajudar, e aí é o que acontece no tratamento, ajuda no próximo experimento, a ansiedade vai diminuindo e por aí vai. Então assim, é possível só com a terapia? É completamente possível. Mas dependendo da intensidade dessa emoção do sujeito, pode ser, digamos que pode demorar um pouco mais ou ser muito mais difícil para ele conseguir. Então, o uso combinado desses dois
da terapia com a medicação é muito válido e é muito estudado e funciona muito bem. O medo aí, o problema aí é se o indivíduo criar uma dependência da medicação, não dependência química. Eu falo dependência psicológica, achando que ele só conseguiu por conta da medicação. Aí é uma coisa que tem que trabalhar também na terapia. Ok? Espero ter respondido a sua pergunta. Próxima pergunta. Próxima e última pergunta, né? Como trabalhar o sentimento de culpa? Culpa por não agradar os pais, pelos fracassos, culpa por estar depressivo. Bom, primeiro de tudo, né? Você vê, o sentimento de culpa tem a ver com o que você acha, né? Com o que você acha que você tem que ser, né? Quem você acha que você tem que ser, o que você acha que você tem que atingir. Então, digamos que a barra, né, que você tem que atingir é muito mais alta do que a realidade. Né? E aí você vai sentir esse sentimento de culpa. Então, por exemplo, culpa por estar depressivo. Não posso ficar depressivo. Não aguento mais, eu sou fraco por estar depressivo. Só pessoas fortes não são depressivas, sei lá, qual é o pensamento, né? Então, essa barra, enquanto você tiver uma cobrança, digamos assim, muito maior do que a realidade, da sua realidade, porque para cada pessoa a realidade é uma nessa questão, por exemplo, da depressão, você não vai parar de se sentir culpado. O que você precisa saber é trazer para a realidade, é aceitar você como você é aprender a se respeitar, né? Se respeitar e ser mais justo com você. Porque muitas pessoas que sentem muita culpa com essas coisas são muito injustas. Né? Acha que não posso me sentir triste, não posso ser assim, não posso ser assado. Não posso acontecer isso, não posso fazer aquilo. Então elas são muito injustas com elas mesmas. Então é ser mais justo com você. É te dar um pouquinho, né? Dar um tempo um pouco para você. Se respeita um pouquinho mais. Lógico, não é deixar você também fazer qualquer coisa, tá? Mas é se respeitar um pouquinho mais, ser um pouco mais justo, entender que você pode precisar de uma ajuda e por aí vai. Isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Por exemplo, na questão da culpa por não agradar os pais, aí depende muito desse agradar, né? Se a gente tá falando de agradar, por exemplo, com nota e tal, mesmo se você, vamos supor, se é um aluno que é vagal mesmo, que é vagal, não faz nada e tal, e não agrada os pais e fica culpado, aí pelo amor de Deus, aí vai estudar, né? É só você fazer isso. Agora, não, se dedica, estuda, se esforça, tenta, mas não consegue ali ter uma nota boa que os pais gostariam, e aí se sente culpado por agradar os pais, né? Por não conseguir agradar os pais, é entender novamente as suas limitações. Atender as suas limitações, porque se você está estudando e tal, e conversar com esses pais, mostrar tudo isso, né? Mostrar suas limitações, mostrar, pai, olha, eu tô tentando, blá 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 e tal, e ver o que vocês podem fazer junto, buscar uma ajuda, talvez um estudo, aulas particulares, né? Se for relacionado ao estudo, eu falo, né? Coisas nesse sentido, e por aí vai, né? Então, porque se sentir culpado por essas coisas não vai adiantar, tudo tem a ver com você. Então se respeite, entenda que você tem limitações, todo mundo tem limitações, cada um tem uma limitação em alguma área da vida, em alguma coisa, isso é normal, todo mundo tem. Você precisa aprender a se respeitar, a respeitar as suas limitações, só que também não deixar elas de lado, aprender a lidar com elas. Então se você é uma pessoa que tem depressão, por exemplo, não adianta ficar se culpando, né? Você vai ficar só pior, né, com isso. Entenda que você é uma pessoa depressiva, que você tem a depressão e vá buscar ajuda. Resolva o problema. Se você tem a questão dos pais, por exemplo, a questão de agradar, na questão, como que eu disse, escolar, por exemplo, que é a única coisa que eu consigo pensar agora, busque resolver isso. Busque estudar com um amigo, busque estudar mais, vá fazer isso para que você se sinta melhor, né? Em vez de... E converse também com seus pais, mostre que você está, digamos, se esforçando e ver o feedback deles, porque às vezes você se culpa por não agradar os pais, mas eles não consideram que é tão negativo assim como você considera, né? E pelos fracassos, mesma coisa, né? Todo mundo fracassa, faz parte da nossa vida. O importante é você não desistir, né? Você continuar focando, mas também precisa analisar, beleza, fracassou, por que fracassou? Por que fracassou? Tenta resolver esse problema para você tentar de novo, né, ou tentar outra coisa. E a culpa é basicamente isso. Então, coloque, digamos, a barra que você quer atingir, né, ou quem você deve ser na sua cabeça, um pouco mais abaixo, tá? Seja mais justo com você. Se você não for justo com você, você vai se sentir culpado para sempre, vai ficar uma merda, digamos assim, não vai conseguir melhorar mesmo. Você precisa diminuir. Exija menos
de você, tá? Seja uma pessoa mais justa, se respeite mais, mas mesmo assim, continue fazendo as coisas, não pare, tá? Se esforce ao máximo, mas seja justo. Então, basicamente, como trabalhar o sentimento de culpa é aprender a aceitar quem você é, aceitar a realidade e fazer um pouco, digamos, se você perceber que você poderia fazer um pouco mais sendo realista, faça um pouco mais. Mas o principal é aprender a aceitar quem você é e ser justo com você mesmo. Para fazer isso é avaliar seus pensamentos, tá? Se o seu pensamento é, eu deveria ser assim. Deveria por quê? Quem escreveu em algum lugar que você deveria ser assim? Quem colocou isso? Então comece a se questionar baseado na realidade. Ninguém deveria ser nada, tá? Se você se esforça para fazer as coisas, se você é uma pessoa empenhada, se você é uma pessoa boa e tal, né? E faz as coisas, digamos, certas, tenta fazer as coisas certas, ninguém deveria ser nada, né? Você tem que ser você. Aceite isso, basicamente. Então, aprenda a aceitar a realidade como é, né? Fuja um pouco desses pensamentos de eu deveria ser assim, eu não deveria sentir depressão, não deveria ser, porque meu amigo não tem depressão, porque não sei o que. Você não sabe como as pessoas são, porque as pessoas não demonstram tudo o que elas são. Então, não adianta, tá? Você não deveria nada, não existe isso. Você é quem você é. Aprenda a aceitar quem você é e se esforçar para melhorar, para mudar, mas sem uma cobrança excessiva, ok? Espero ter te ajudado. Se não ajudou, manda lá também no direct, depois eu respondo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para hoje. Novamente, só para lembrar, se você gostaria que eu respondesse as suas dúvidas aqui nesse quadro, onde eu tenho um tempo maior para poder responder, você pode enviar na quarta-feira lá no nosso stories do Instagram Terapia Cognitiva Online, que eu mando lá um stories para você me enviar, eu colho as perguntas e depois eu respondo aqui, ou através também de uma postagem lá aqui no Facebook, no YouTube, né? Uma postagem aqui no YouTube, uma postagem escrita onde o pessoal me manda ali pelos comentários e depois eu respondo aqui também, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se você é novo no canal, dê um gostei e se inscreva no canal. Se você não é velho no canal, dê um gostei mesmo assim também. E espero você no nosso próximo vídeo. Até mais!